Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje é dia da gente fazer mais um top 10 aí, dessa vez com os filmes dos anos 1920. Como eu falei já nos últimos top 10, a gente vai fazer aqui dos anos 1920 até 1929, que é como o Letterboxd separa os filmes, não de 21 a 30, como seria aí a década certa. Mas é isso, como de costume. São aí 10 filmes que eu mais gostei de assistir, não são necessariamente os 10 melhores filmes, numa análise muito crítica, na minha opinião, embora alguns, de repente, caem nisso. A gente vai ter alguns filmes fora da lista, poucos, porque nesse período eu vi poucos filmes fora da lista, mas tem alguns. E, como de costume, eu me limito a apenas um filme por diretor. Então, temos aí essa limitação também. Se um diretor aparecer uma vez, ele não vai aparecer de novo. É uma limitação que eu criei aí para tentar deixar essa lista mais interessante, certo? Então vamos lá. E lembrando que os filmes estão listados em ordem cronológica, então do 1 ao 10 não é aí um ranking entre eles estão apenas listados com base aí na ordem de lançamento deles. Então vamos lá, o primeiro filme que eu tenho é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do Robert Wiene. É um filme que, eu fiz um vídeo sobre, falei o quanto eu gostei dele, é um filme que eu acho que ele é muito interessante, ele é, pra muita gente, o exemplo máximo do expressionismo alemão, e eu acho que é bem justificado, embora a gente tenha aí alguns filmes que tem esse título de grandes clássicos do expressionismo alemão, eu acho que O Gabinete do Dr. Caligari tá frequentemente ali, ou no topo, ou pelo menos num top 3, e é um filme que eu acho que ele tem visuais muito interessantes que, sim, sobreviveram ao tempo, e eu acho que esse é talvez um dos maiores méritos dele. É um filme que a gente vê que, em muitos aspectos, pelo menos, ele realmente sobreviveu ao tempo. É um filme que consegue ter uma relevância hoje ainda, sabe? E eu acho que isso é muito interessante, isso prova o quanto o filme é realmente muito interessante. Talvez tenha alguns spoilers aí nesse vídeo, eu vou tentar segurar um pouco, até porque eu não vou estar falando em detalhes sobre filme nenhum, mas é a ideia de que a representação das coisas e o que essa imagem desse jeito significa dentro do filme é tudo muito interessante, sabe? E eu acho que é um filme assim que eu gostei muito de ver, realmente é um filmaço pra mim, assim. Eu acho que ele merece estar em qualquer lista possível e é isso. Em segundo lugar, fazendo um salto aí de 1920 para 1924, eu tenho O Ladrão de Bagdá, que é um filme dirigido pelo Raoul Walsh, mas na verdade, pelo que se conta, totalmente idealizado pelo Douglas Fairbanks, que tanto é o ator principal do filme como participou da produção no geral e meio que decidiu tudo. Aparentemente todo mundo que participou do filme concorda que o filme é meio dele, assim, ele que mandava em tudo, ele que decidiu como tudo ia ser e tal. E é um filme que ele tem uma coisa que eu acho que eu falo bastante sobre aqui, pelo menos algumas vezes, que ele é um filme que representa muito a magia do cinema no sentido mais literal da palavra magia. E eu acho que é uma coisa que eu já falei, que eu sinto que o cinema começou com isso muito forte e foi perdendo isso ao longo dos anos, até que em alguns momentos deram umas recuperadas e tal, né? Não é uma coisa que desapareceu, mas é uma coisa que fez muita parte do berço do cinema e foi dando uma sumida de um jeito que eu pessoalmente acho meio triste, porque eu gostava muito, eu gosto da magia do cinema e esse é um filme que pra mim representa muito isso. A ideia do filme que te mostra coisas que são impossíveis de acontecer na vida real e eles deram um jeito de fazer elas serem possíveis no cinema. É uma coisa que hoje em dia tem muito menos impacto. Mesmo que a gente veja um mega filme de ficção científica mirabolante, efeitos especiais pra todo lado, não tem mais o impacto que tinha nessa época, enquanto tinha que se achar um jeito de fazer a coisa acontecer, né? Hoje em dia, todo mundo sabe o jeito, é só fazer no computador. E recentemente eu falei aqui sobre filmes de ficção científica que não estão usando efeitos práticos, né, e não usando computação gráfica. Eu acho que o efeito prático é parte da magia do cinema, né? Magia mesmo. E eu acho que O Ladrão de Bagdá é um filme muito legal sobre isso. É uma história básica, é uma história simples, é uma história de heróizinho e princesa e tal. Metade do filme é basicamente Aladdin, né, da Disney. Então é uma história que é familiar pra gente quando a gente assiste. Não é exatamente a mesma história, mas ambos são inspirados na mesma fonte, mas fizeram coisas diferentes. E eu acho, assim, que é um filme muito legal nesse sentido, sabe? Cinema como magia, como entretenimento e como magia. Eu acho que ele é um belíssimo filme nessa ideia. O terceiro filme que eu tenho aqui continua um pouco nesse tema do cinema como magia, mas já indo pro cinema mais como magia de palco, como truque, que é Bancando o Águia, também de 1924, dirigido pelo Buster Keaton. É um filme que eu já falei aqui algumas vezes, que é o meu preferido do Buster Keaton, de todos os filmes que eu assisti. Não vi todos os filmes dele, acho que só vi os que estão na lista.
E não é o único que eu gostei de outros também. Mas esse, pra mim, foi o mais divertido de assistir. E ele é um filme que também trabalha com essa ideia de fazer coisas acontecerem no cinema que são completamente impossíveis de acontecer fora dele. E eu acho que é muito legal ver isso acontecendo. Eu já falei isso aqui em outros lugares também, que eu gosto muito de estar acompanhando esses filmes em ordem cronológica, porque eu acho que eu consigo, quando eu tô vendo eles, ter um pouquinho, que obviamente não é muito, não é a mesma coisa, mas eu consigo ter um pouquinho da sensação de ver uma coisa como se ela fosse inédita pra mim. Uma coisa sendo feita como se ela fosse inédita pra mim. De um jeito que ela sempre, certamente foi na vida real, quando foi feito na época, ou totalmente inédita, ou pelo menos, mais ou menos. Mas hoje, obviamente, em se tratando de truques de câmera e efeitos especiais, coisas do tipo, né? Eu tô falando nesse sentido. E hoje em dia a gente, obviamente, já tá cansado de ver 1 milhão de coisas sendo feitas e tudo isso é tipo, já vi coisas parecidas. Mas assistir esses filmes nessa sequência me prende um pouco, me dá uma ancorada na época, sabe? Em relação às limitações da época. Então, quando eu vejo uma limitação sendo quebrada, é mágico pra mim também, sabe? É mágico pra mim também. Eu acho que tá sendo muito legal ver isso. E esse foi um filme, assim, que eu amei assistir. Eu amei reassistir. Buster Keaton tem outros filmes muito bons também, mas esse, pra mim, é meu preferido, assim, com alguma tranquilidade. Em quarto lugar, eu tenho, curiosamente, mais um filme de 1924, que é A Última Gargalhada, do F.W. Murnau. O F.W. Murnau é um diretor que, quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante, eu já elogiei muito ele algumas vezes aqui. Eu acho que ele tem muitos filmes muito bons. Nos anos 20, ele também fez Aurora, que também é um filmaço, mas A Última Gargalhada tem uma coisa que me pega muito, que é a criatividade dele em fazer essa coisa do filme mudo, mas que não depende de texto para avançar a história, não depende de texto para você entender o que tá acontecendo. Ele consegue te contar uma história apenas na imagem, e você vê o filme e você entende tudo o que tá acontecendo. Não tem um momento do filme em que você fica tipo, não entendi por que isso aconteceu. Você sempre entende. E não tem uma palavra de texto no filme, sabe? Eu acho que é muito bem feito isso. Eu queria que mais filmes da época do cinema mudo tivessem se arriscado a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é algo que faz ele ser mais relevante, mais fácil de assistir hoje do que outros filmes, sabe? Tem filmes do cinema mudo que eu, pessoalmente, acho que a coisa do intertítulo é muito chato de assistir hoje em dia. É claramente uma barreira tecnológica, não é uma opção criativa, sabe? E ela tá ali porque, sei lá, não souberam o que fazer e foi isso que deu. E esse filme, não é o único, mas esse filme mostra que não precisava, dava pra fazer diferente. Talvez não seja qualquer história que você consiga contar sem texto, talvez. Mas assim, esse filme mostrou que dava, sabe? Eu acho que o resultado é muito bom. É outro filme que tanto quando eu assisti da primeira vez, como quando eu assisti da segunda vez, eu amei o filme. Eu achei que ele é muito bom. E então eu não consigo não colocar ele aqui, sabe? É o meu Murnau preferido até o momento. Eu precisaria voltar atrás pra ver mais alguns, porque na verdade já vi o último filme que ele fez na vida. Tá até na lista, inclusive, o último filme que ele fez na vida. A gente vai chegar lá nele nas recapitulações. Mas esse aqui, pra mim, é o auge. O quinto filme da lista é A Greve, de 1925, dirigido aí pelo Sergei Eisenstein. Também falei recentemente aqui, mais uma vez, a gente já viu aqui só nas recapitulações 3 filmes do Eisenstein, né? 3 filmes que são desse período de 1920 e em outros vídeos aí a gente já viu filmes depois disso. E eu acho que eu sempre falei que A Greve é meu preferido. É o primeiro filme que ele fez na vida. Foi o primeiro que eu assisti também. Eu não tinha visto outros filmes antes. A maioria das pessoas vê primeiro o Potemkin, que é aí o filme mais elogiado, o filme mais famoso dele. Mas eu acho A Greve, assim, muito superior. Pra mim, é muito superior. E eu acho que o ponto principal é que A Greve, pra mim, é um filme muito criativo. Eu acho que mais do que outros. Eu gosto da filmografia dele no geral. Gostei de quase todos os filmes que eu vi. Mas A Greve, pra mim, é um filme que tem uma coisa, assim, que eu não encontro nos outros. Eu acho que ele faz paralelos figurados em imagem que são muito bons. Tanto nas imagens dos bandidos lá com os animais que eles têm os apelidos e representam e tal. Como nas fábricas, a relação das fábricas com os trabalhadores.
e a relação dos donos, dos capitalistas ali na história e tal. Eu acho que ele mostra tudo muito bem, tudo é muito criativo. Eu acho que é um filmaço, assim, na minha opinião, de verdade, é um filmaço. Então, A Greve é meu preferido do Eisenstein até o momento. Tem filmes dele que eu nunca vi, mas até o momento, A Greve é tranquilamente meu preferido dele, recomendo. Em sexto lugar, também de 1925, eu tenho Em Busca do Ouro, do Charlie Chaplin. É um filme que eu comentei lá no vídeo que eu fiz sobre ele, que por um lado eu dei uma trapaceada, porque eu não assisti a versão de 1925, eu assisti a versão que ele fez uns anos depois, que ele colocou uma narração por cima. Então eu não vi o filme exatamente na versão original dele, que era do cinema mudo. Eu vi ele numa versão falada, que é narrada, né? Mas assim, a grande genialidade do filme tá nas imagens, tá nas cenas, não tá na história que ele tá contando. A história, na verdade, não é nada demais, né? A história dos caras indo atrás do ouro e tal, não sei o que, dele conhecendo uma garota e tudo mais, não é o principal. O que faz esse filme ser tão bom, sabe? O que eu acho que faz esse filme ser tão bom são as piadas que ele faz com a ventania, que ele abre a porta da casa e a ventania empurra ele pra trás, e ele sai atrás da casa na outra porta do outro lado, quase cai do penhasco, e aí depois a casa sai voando, sabe? Esse tipo de coisa que realmente tá ali a grande genialidade do filme, né? Tá nessas piadas. Eu acho que essas piadas são muito boas. É muito legal que a gente tenha essa versão narrada, na verdade, porque dá uma sobrevida pro filme, né? Fica muito mais fácil de assistir ele hoje se você pegar essa versão, em vez de ter que assistir a versão com intertítulos e tal, original. Eu acho que teve alguém aqui nos comentários que disse que prefere a versão muda, inclusive. Eu não assisti ela, então eu não posso comparar. Mas eu sei que muita gente tem resistência ali com a coisa do cinema mudo, né? Então, ter essa versão com a narração, eu sei que ajuda pra muita gente conseguir ter acesso aí um filme que, do contrário, né, de repente você não veria. E eu acho que é um filme bem interessante, assim, bem divertido. Obviamente é um fruto do seu tempo em muitos aspectos, todos aqui são, todos vão ser, sempre. Mas é um filme muito divertido, assim, eu gostei bastante. O sétimo filme que eu tenho aqui é um filme de 1926, é o primeiro que não é da lista dos 1001 filmes, que é um filme chamado O Morcego, do diretor Roland West. Eu, quando assisti esse filme, eu assisti ele achando que esse era o filme que inspirou o Bob Kane, criador do Batman, a criar o Batman. Porém, eu depois descobri que isso não é verdade. Não foi esse filme. E sim um outro filme que eu agora não lembro exatamente o nome. É um Morcego Alguma Coisa, que é um remake falado que fizeram desse filme alguns anos depois. Logo ali no começo do cinema falado, fizeram um remake desse filme. E aí o que inspirou ele a criar o personagem, a versão que ele assistiu, foi essa outra versão. Segundo, eu encontrei informação na internet aí. Não foi a versão que eu assisti. Dito isso, a história deve ser essencialmente a mesma, né? Eu acabei não vendo o outro. A história deve ser essencialmente a mesma. Na época que eu assisti esse, eu também assisti O Homem que Ri, que é um filme estrelado pelo Conrad Veidt, que é um filme que inspirou o Coringa, a criação do Coringa. Mas O Morcego é interessante que ele é um gênero de filmes que eu acho que fazia muito sucesso nos anos 20, mas curiosamente eu acho que não tem nenhum na lista. Que é uns filmes meio de Casa Mal Assombrada, embora não necessariamente por fantasmas, pode ser por seres humanos. Se for pensar uma coisa meio Scooby-Doo, né? São filmes em que, sei lá, um monte de gente se vai parar numa casa por algum motivo X e coisas estranhas estão acontecendo na casa e o filme vai terminar quando descobrirem o que aconteceu, quando pegarem o responsável, sei lá, alguma coisa parecida. Sinceramente, é uma coisa bem Scooby-Doo, mas mais sério. Acho que feito de um jeito sério. E o Morcego é um exemplo desse, assim. Tem esse criminoso. Se eu não me engano, a polícia já chamava ele de morcego porque ele usava uma fantasia. Ou ele deixava um cartãozinho com isso escrito. Pra ser sincero, eu não lembro. Eu assisti esse filme faz um bom tempo já. Eu lembro de ter gostado muito. Quis colocar ele aqui no top 10, porque realmente eu lembro de ter gostado muito. Mas já faz um tempo que eu assisti esse filme. Mas é isso, assim. É uma história interessante. É essa coisa bem suspense, né? Tipo, as pessoas ficam trancadas na casa. Eu acho que... Eu não lembro se é porque tá uma tempestade muito forte, alguma coisa assim, eu realmente não lembro. Mas aí começa a acontecer coisas estranhas, começa a sumir gente, morrer gente, sumir coisas. E aí é sobre isso o filme. Ele é meio que montado quase como teatro, se eu não me engano, talvez ele seja realmente baseado numa peça de teatro. No dia que eu fizer um vídeo realmente sobre ele, eu vou pegar detalhes e vou contar isso com mais informações do que eu tenho hoje. Porque, né, pro vídeo do top 10 eu não tô indo atrás de informação específica dos filmes. Mas eu tenho a impressão que talvez ele seja do teatro. Porque ele parece realmente, o filme se passa muito no mesmo
lugar, sabe? E eu lembro de ter gostado muito de assistir, assim, foi um filmaço pra mim. Muito divertido, muito interessante. Em oitavo, eu tenho um filme que eu falei sobre ele recentemente, aqui acho que 2 vídeos de recapitulação atrás, que é O Pensionista, de 1927, dirigido pelo Alfred Hitchcock. É um filme que eu falei lá no vídeo do Chantagem e Confissão, que o livro cita ele como sendo o filme que meio que deu o ponto de partida para vários temas que o Hitchcock iria revisitar ao longo da sua carreira. Então acaba sendo um filme muito famoso por isso, por ser esse ponto inicial, assim, dos filmes dele, né? Dos temas, tal, abordados por ele. E é um filme mudo, né? É um filme que não tá na lista, né? Apesar da lista citar ele ali, ele não tá incluso na lista. E ele é um filme, a história é a seguinte, tá tendo uma onda de assassinatos em série, que eu agora não lembro se é pra ser do Jack Stripador ou se é só parecido, inspirado. Eu realmente não lembro se é o próprio ou se é só muito semelhante. Mas tá tendo essa onda aí de assassinatos em série, são sempre mulheres com o mesmo perfil sendo assassinadas. E enquanto isso tá acontecendo, um cara chega pra alugar um quarto numa pensão dessas que mora uma família e aluga quarto. E aí esse cara é meio misterioso, meio estranho, e essa família tem ali uma filha jovem que bate totalmente com o perfil das meninas que estão sendo mortas. E a gente fica com esse negócio de, tipo, será que é ele? Ele que tá ali, ele tá morando ali e agora vai matar ela e tal, né? É essa a ideia do filme, assim. É um filme com reviravoltas, mas eu não vou contar como é que o filme termina. Mas é uma história bem interessante, assim. E eu acho realmente que é um filme muito legal. Eu sempre falo aqui que ao mesmo tempo que eu reclamo da quantidade de filme do Hitchcock na lista, eu gosto. Quase todos os que eu assisti até hoje, praticamente todos os filmes dele eu gostei. Mesmo os que eu reclamei de alguma coisa aqui e ali, no geral eu gostei. Alguns eu gostei muito, na verdade. E esse aqui, O Pensionista, foi um deles, assim. Eu acho que é um filme muito bom e recomendo. O nono filme que eu tenho aqui é A Paixão de Joana d'Arc, de 1928, do Carl Theodor Dreyer. Fiz um vídeo recentemente sobre, então já falei muitos detalhes ali. Não tenho muito o que acrescentar, eu acho, mas eu acho que é um filme muito interessante porque ele é muito diferente do que estava sendo feito e ele mostra muito bem como você pode fazer algo diferente fazendo cinema. Você não precisa contar a história sempre do mesmo jeito. Muda-se a história, mas o jeito de se contar se mantém. Esse filme, ele muda o jeito de contar. Ele é super minimalista. Ele faz essa coisa de ter close na cara das pessoas o tempo todo e ele foca 100% nos personagens, muito mais nos personagens do que na história em si. É um negócio muito interessante, assim, é muito diferente. E eu gosto do diferente, sabe? Eu acho que é legal ver pessoas saindo ali da caixinha do jeito de se fazer um filme, né? E eu sei que nem sempre dá certo, mas quando dá certo, eu acho que é muito legal. E esse pra mim é um exemplo que deu muito certo. Então esse filme foi assim, foi um que quando eu assisti a primeira vez eu lembro que eu fiquei impactado, assim. Eu tava vindo de uma leva de filmes que eu não tava gostando muito. Até alguns que revendo eu gostei mais e tal, mas na época, quando eu assisti pela primeira vez, eu tava vindo de uma leva de filmes que eu não tava gostando muito. Eu não tava vendo só filmes da lista, né? De vez em quando eu vi um de fora, assim, mas eu não tava curtindo muitos filmes que eu tava vendo. E esse, assim, de repente, pra mim foi, sabe, um alívio ver um filme como esse, sabe? E foi muito legal, assim, é um filme que eu gostei bastante de ver. E o último filme que eu tenho nesse top 10 é Encruzilhada. É um filme de 1928, do diretor japonês Kinugasa Teinosuke. É um filme... Há muito tempo atrás eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre um outro filme dele, que é Uma Página de Loucura. Eu não sei se tá no ar ainda, provavelmente não. Eu vou ter que refazer ainda o vídeo daquele filme. Quando eu fazia blog eu falei sobre Encruzilhada. É outro filme que eu quero muito fazer vídeo sobre, inclusive. Resumindo bastante, é a história de um casal de irmãos que o irmão se envolve numa briga e joga uma coisa na cara dele, nos olhos, ele acaba ficando cego e a irmã passa a ter que cuidar dele. Ele meio que como o homem da casa era o provedor ali, mas a irmã passa a ter que cuidar dele. E como ele não enxerga, ela basicamente mente pra ele, falando que tá tudo bem, que tem gente ajudando, que tá tudo certo, mas não tá nada certo. Ela tá basicamente se prostituindo, sabe, pra conseguir pagar as coisas. Ela tem diversos problemas, ela tá passando por uma vida terrível pra conseguir cuidar dele, enquanto ele tá ali cego. Ele ficou... a briga na qual ele se envolveu foi por causa de uma outra garota, que eu me lembre. É uma bobagem, assim. E ela basicamente precisa sofrer muito pra cuidar do irmão por causa das bobagens que ele fez, sabe? E eu acho que o filme mostra isso de um jeito muito bom, muito interessante. É um filme, assim, profundo, sabe? Eu acho. Eu
tenho quase certeza que a cegueira dele não é permanente. Eu acho que em algum momento ele vai se recuperando no filme. Ele vai aos poucos voltando a enxergar e descobrindo o que tá acontecendo de verdade. Mas é um filme que eu lembro, assim, eu queria ter visto de novo pra fazer esse vídeo. Não deu tempo pra fazer esse top 10, mas eu ainda vou ver de novo e fazer um vídeo realmente sobre ele, e aí eu vou entrar em mais detalhes e falar mais direitinho, porque é um filme que eu realmente, quando eu assisti, eu gostei muito dele, assim. Não tava esperando, gostei muito dele, acho que é um filmaço. Mas é isso. Foram 3 filmes de fora da lista, né? Então eu vou aproveitar pra perguntar se por acaso alguém aí que tá assistindo esse vídeo já assistiu algum desses 3 filmes que não são da lista. O Morcego, Pensanista e Encruzilhada. Deixa aí nos comentários, fala pra mim se você já viu esse filme, o que você achou. Outros filmes aí de 1920 que vocês acham pra vocês são, sei lá, estão entre seus preferidos e vocês teriam colocado no top 10 e não entrou no meu, por favor me digam. Se for um filme que eu não conheço, eu vou querer ver, inclusive. Então, tô sempre aceitando recomendações aí de outros filmes. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha lista, o que vocês colocariam, não colocariam, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta aí, começando a leva de 1930, pra gente tentar fechar essas recapitulações. Falta bastante filme ainda, mas é o último período, né? Porque aí dos 1940 já tem vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta aí com mais. Até a próxima. Valeu! Até mais!